Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo do tipo Daily Vlogs. Não, brincadeira, mas vai ficar um vídeo meio Daily Vlog. No caso eu vou falar da minha vida, né? Coisa que é um pouco rara aqui. Mais especificamente eu vou falar sobre o TOEFL que eu fiz na semana passada, no sábado mais especificamente, tá? E por que eu tô gravando esse vídeo? Porque eu sei que uma parcela significativa até de colegas nossos aqui do canal pensam em ter uma experiência no exterior, às vezes um intercâmbio acadêmico, e para isso é muito comum precisar do TOEFL ou então de alguma outra prova de proficiência em idioma. E o outro motivo é um motivo mais do tipo registro histórico, né? Porque eu vou gravar as coisas aqui, não irei me esquecer delas, e se eventualmente alguém falar assim, Felipe, você já fez o TOEFL, como que é? Aí eu falo assim, eu tenho um vídeo, aí eu posso ou passar o vídeo, ou então eu mesmo vejo o vídeo e me relembro como é que foi. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo, tá? Beleza, dito isso, eu sei que alguns estão se perguntando, o que é TOEFL? É de comer? Não, não é de comer, né? O TOEFL é uma das provas que existem para proficiência na língua inglesa, tá? Se vocês forem traduzir a sigla, seria... Eu acho que é Test of English as a Foreign Language, que seria, tradução para o português, teste do inglês como língua estrangeira. Então, é um teste de proficiência para aquelas pessoas que nascem em países onde a língua inglesa não é a língua nativa, como é o caso de nós, brasileiros. Então, e aí, como eu falei, o TOEFL é uma das provas de proficiências aceitas assim em várias instituições ao longo no mundo inteiro, né? Existem outras, existe o TOEFL, existe o Cambridge Exam, existe um que eu vou errar a sigla, mas eu acho que é IELTS, mas eu posso ter errado a sigla, mas enfim, existe esse também. E eu fui descobrir, eu não sabia que existe o teste de proficiência de inglês, o Duolingo. Então o Duolingo, aquele site lá de aprender idiomas, eles têm um teste de proficiência, né? Mas eu optei por fazer o TOEFL, tá? E é bom deixar claro, porque isso eu sei que é um erro bastante comum, o TOEFL é do inglês, não existe TOEFL de outras línguas. Para outras línguas são outros exames de proficiência. E o TOEFL, por sua vez, ele também existem algumas pequenas variações. E no meu caso eu fiz o TOEFL IBT, que seria Internet Based Testing. É o teste feito na internet. Mas tem outras versões. Tem o TOEFL papel, que eu acho que eles nem oferecem no Brasil, porque como a gente tem a versão internet, não tem por que fazer a versão papel, mas existe a versão papel. E tem a versão casa, fazer em casa. E essa eu não fiz por motivos de eu tenho medo. Medo do quê? De reprovar? Não, medo de eu estava fazendo a prova, faz algum barulho e eu sou prejudicado por isso. Então eu não tive, me faltou coragem para fazer essa prova em casa. Eu fiz, vocês vão pensar assim, tá, mas você fez na internet? Como assim? Internet não é em casa? Não. Essa prova ela é aplicada em alguns centros, geralmente são instituições conveniadas com a ETS, que é a empresa que oferece o TOEFL no mundo inteiro. No meu caso, eu fiz numa faculdade que era lá na Vila Mariana, foi lá que eu fiz, tá? Então, o que eu queria fazer nesse vídeo era mais relatar a minha experiência e fazer alguns comentários gerais, tá? É claro, gente, existem trocentos mil vídeos no YouTube falando sobre esse exame, inclusive dando dicas para esse exame, tá? Eu assisti alguns desses vídeos porque, assim, eu não fazia ideia de como funcionava. Então, pelo menos para me inteirar do básico, eu assisti alguns desses vídeos. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui, esses vídeos também falam, e falam muito melhor do que eu vou falar. Só que aqui tem um fator que eu posso ter algumas impressões diferenciadas e também tem dois pontos que eu queria comentar que eu fiquei preocupado, que eu não achei essa informação em nenhum vídeo, mas que eu descobri ao vivaço, tá? Então, vamos lá. Eu fiz a prova sábado de manhã porque tinha no sábado. Dias de semana eu estava sempre ocupado, eu consegui fazer no sábado. Fazer prova sábado de manhã dá um pouco de medo no seguinte sentido. Eu moro em Guarulhos, não tem prova em Guarulhos, pelo menos não tinha essa opção. Só consegui marcar em São Paulo. São Paulo, 8 da manhã. Aí bate aquele medo, vixe, e se eu chegar atrasado eu vou perder a prova e já era, né? Mas mesmo assim eu quis fazer de manhã. Tinha a opção de fazer de tarde? Tinha, mas eu quis fazer de manhã. Qual que foi a vantagem? Quando eu fui fazer a prova de manhã, tinham eu e mais 5, só 6 pessoas na sala. De tarde tinham 30 pessoas inscritas. E já vou falar para vocês como esse número 30 vai prejudicar um dos momentos da prova, tá? E aí, falando em momentos da prova, a prova ela é dividida em 4 momentos. Que na ordem, tem uma colinha aqui do lado, a ordem é leitura, audição,
fala e escrita. Então, o TOEFL é uma prova de proficiência que avalia essas 4 aptidões, não sei qual que é o termo correto para isso, mas enfim, esses 4 aspectos da língua, né? Nessa ordem. Tá, cheguei lá, já fiquei preocupado. Por quê? Porque eu me esqueci de trazer máscara, né? Porque lá no site oficial, que é um site inclusive em inglês, mas tem a página traduzida, mas enfim, site em inglês, falava, tem que trazer máscara, né? Pandemia, Covid, tem que trazer máscara. E eu não trouxe máscara. Aí eu pensei, vixe, já era, porque eu não sei se tem farmácia aqui perto, como que eu vou conseguir uma máscara? Então eu fiquei muito preocupado, mas tudo certo, não precisou de máscara. Então já fica uma observação, eles não estão cobrando na prática, pelo menos não aqui no Brasil, imagino eu, uso de máscara. Tá? Segundo ponto, e esse foi um ponto que me preocupou bastante antes da prova, que é o seguinte, lá no site fala, não pode levar celular. E assim, eu sei que alguns podem pensar, imagina, claro que pode, deixa ele desligado no bolso. Mas assim, há muito tempo atrás, eu fiz o vestibular da Unicamp. E a Unicamp falava, naquela época a Unicamp falava assim, não pode levar celular, de maneira alguma. E aí, realmente eu fui fazer sem celular, porque não podia, você não podia estar com o celular com você, no seu bolso, não podia, eles não deixavam. E para voltar para casa foi difícil. E aí eu pensei, eu vou para uma faculdade onde eu não sei onde é, que não é tão perto de metrô, como é que eu volto para casa sem celular? Então eu fui com o celular, com a cara e com a coragem, pensando, se der muito ruim, eu peço pro guardinha segurar para mim no celular, o guardinha da portaria. Mas não, eles realmente levam algum recipiente para você deixar o seu celular lá, tá? Então, pode levar o celular que não tem problema, você não vai ficar com o seu celular com você, no seu bolso não pode ficar, tá? Você tem que deixar no cantinho da sala, no recipiente lá deles, mas pode levar o celular. Então, isso também foi uma informação que eu não achei nos vídeos no YouTube e que eu acho importante comentar com vocês sobre isso, tudo bem? Agora vamos falar sobre a prova propriamente dita e as minhas impressões sobre elas. Primeiro ponto, a prova é corrida, bastante corrida, tá? E olha que eu sou uma pessoa que faz as coisas rápido, eu sempre fiz prova rápido, sou uma pessoa assim bastante apressada, afobada, não sei, mas a prova ela é corrida, tá? Então eles colocam lá que a prova tem em média 3 horas e meia de duração e realmente são 3 horas e meia, porque é o tempo máximo que você consegue ficar lá. Então, cada uma dessas etapas, ela tem um tempo máximo e você vai gastar esse tempo máximo, tá? A prova realmente ela é bem corrida. Não pensem que, é 3 horas e meia, eu vou fazer em 2 horas e meia. Não, não vai. Assim, é bem corrido mesmo. E eu vou explicar daqui a pouco, em cada uma das etapas, por que é corrido, tá? Mas assim, a prova, ela é corrida. Então, seria bom que aqueles que não têm tanta prática assim em ler, em escutar, né, treinassem antes dela. Então, sei lá, assiste filme em inglês, assiste série em inglês, lê bastante texto em inglês, tá, para vocês ficarem mais rápidos nisso, porque realmente é corrida a prova, tá? Tá, vamos falar então sobre as 4 etapas da prova na ordem. Primeira etapa, leitura. Leitura, na minha humilde opinião, é a mais fácil que tem, tá? Porque você vai ter que ler um texto e você vai ter que responder algumas perguntas com base naquele texto. Uma observação para fazer aqui. Os textos que aparecem no TOEFL são textos acadêmicos. Então não é historinha de filme ou então, sei lá, fofoca. Não, é texto acadêmico. Inclusive na minha prova caiu o primeiro texto, que foi o texto assim mais trabalhoso, já foi logo um baque. Foi um texto falando sobre o efeito da atmosfera, das correntes atmosféricas, né, nos rios. Tá? Então um texto bem de geografia, assim, bastante acadêmico. Então não é um linguajar assim fácil, às vezes aparecem umas palavras mais difíceis. Então você lê o texto, perguntas. Aí tem outro texto, perguntas. Aí tem outro texto, perguntas. No caso, pelo que eles falam, né, na parte de leitura você pode ter 3 ou 4 textos para ler. Se você tem mais textos para ler, você tem na próxima etapa, que é a etapa de audição, você tem menos coisa para ouvir e vice-versa. Eu fiz 3 textos, tá? Eu tive que ler 3 textos. O primeiro texto era um texto de geografia, né? O segundo texto é um texto que eu achei bem interessante, que ele falava sobre uma espécie, uma espécie lá específica de ave, que ela colocava o ovo, mas ela não precisava chocar o ovo sentando em cima dela, ela colocava o ovo no solo, ela cobria esse ovo e o ovo chocava no solo mesmo. Eu achei bem interessante esse texto, foi um texto assim mais fácil de ler. E o terceiro texto ele falava sobre o impacto da dominação de Roma na região lá da Inglaterra e como isso impactou o sistema financeiro deles. Então, assim, textos bem acadêmicos mesmo, tá? Eu particularmente não achei as perguntas difíceis, mas tem
não é uma pegadinha, mas tem uma coisa aí que atrapalha, que é o seguinte. A última pergunta de cada texto sempre tem o mesmo formato, que é o seguinte. Ela mostra uma frase daquele texto e fala: selecione dentre as 6 frases a seguir, 3 delas que sumarizem o que foi dito. E aí é tudo ou nada, porque se você errar uma dessas 3, você zera a questão. A questão vale 2 pontos, tá? Ah, eu não falei isso. O TOEFL, a escala é de 0 até 120. Cada uma das 4 etapas vale 30 pontos, tá? Então, é uma penalidade grande, assim, você perde 2 pontos nisso, tá? Inclusive, eu acho que eu errei uma dessas. Mas acontece assim, inclusive se vocês forem no site do TOEFL, eles deixam vocês baixarem um exemplo de prova, tem uma questão desse tipo para vocês verem como é que é, tá? Isso foi com relação à parte de leitura. Alguns comentários meus sobre ela. Primeira coisa, eles te forçam a ler o texto inteiro antes que você possa passar para a primeira questão. Só que assim, eu particularmente acho que ler o texto inteiro, para aqueles que precisam de mais tempo, vai fazer com que você gaste muito tempo. Claro, para você aprender é legal, mas assim, quando você passa para a questão, é muito interessante. O sistema deles mostra a questão e do lado o trecho de texto que você vai precisar ler para responder aquela questão. O parágrafo, então vai mais de um parágrafo. Então, se você começar lendo tudo, tá, você pode ler tudo? Pode, mas você vai gastar alguns minutos nisso, tá? Aí você vê se é vantajoso ou não. Eu confesso que no terceiro texto, o que foi que eu fiz? Apareceu ele, eu puxei a barrinha para baixo, não li ele inteiro, já fui para questões, aí eu fui lendo enquanto eu fazia as questões, tá? Porque, como eu comentei, durante a questão tem uma barrinha para você poder rolar o texto do lado, então você consegue ler o texto já pensando na questão, o que para mim é mais produtivo. Você tem aí por volta de uns 50 minutos para essa primeira parte, os tempos exatos tem lá no TOEFL, tá? No site deles. Eu gastei 3/4 respondendo questão e 1/4 revisando, tá? E nessa revisão eu arrumei umas questões que eu ia errar, tá bom? Inclusive é até engraçado porque apareceu lá num dos textos a palavra conceal. E caiu uma questão sobre isso, né? A palavra conceal significa... E eu não lembrava o que era essa palavra, só que aí me veio assim uma lâmpada acende e eu lembrei que em um jogo que eu joguei, né? Tinha uma habilidade que você se escondia nas sombras e era o conceal, aparecia o conceal, né? Conceal in the shadows. Aí eu lembrei, conceal então é pra isso, né? Então, muito interessante que aconteceu isso daí. Mas assim, lapsos de jogos, né? Nesse sentido. Beleza, então sobre a parte de leitura era isso. Próxima parte, audição. Audição, vocês vão usar o tempo máximo. Por quê? Porque vocês põem lá o fone deles, vocês escutam os áudios, não tem como voltar o áudio. Então, escutou uma vez, acabou. E assim, vocês têm papel na mesa. Então, a ideia é vocês têm que escutar e anotar ao mesmo tempo, para vocês anotarem algumas coisas mais importantes que vão cair nas questões depois. E é difícil escutar em inglês, anotar ao mesmo tempo e não perder assim o raciocínio, né? Então exige um pouco de trabalho isso daí, tá? Tem gente que tem mais dificuldade em digamos, paralelizar essas duas coisas, né? Mas bem interessante isso daí, tá? O tempo de fazer as questões ele é minúsculo, sei lá, eles dão 5 minutos para 10 questões. E é bem rápido, assim, não tem como você ficar pensando, porque o texto já passou, o áudio já passou, né? Então assim, eu usei o tempo máximo porque você não tinha muito tempo, simplesmente não tinha muito tempo, né? E eu acho curioso que eles separam, digamos, eu vou usar um termo aqui, passar em etapas. Então tem várias etapas. Quando eu fiz, acho que foram 3 etapas. E cada etapa tinha alguns áudios. E cada áudio tinha algumas questões para responder. Então assim, são vários áudios para vocês escutarem, tá? Treinar bastante o ouvido aí. E responder as perguntas. As perguntas, geralmente, elas eram simples com relação, por exemplo, às perguntas da parte de escrita. Até porque o áudio tá lá, né? São áudios assim que vão variar entre 2 a 5 minutos. E geralmente é áudio ou são 2 pessoas conversando, ou então é o áudio de uma aula que um professor deu, né? Então, de novo, essa questão mais acadêmica aí, tá? Mas assim, nada muito rebuscado. Tudo bem que no meu caso, teve um áudio que foi mais difícil, que era um áudio, que era uma aula de física. E o professor, ele explicava qual era a diferença entre um teorema e uma lei. Aí foi um pouquinho mais difícil, assim. Mas de resto, os áudios, eles eram, pelo menos eu achei, relativamente simples o teor da conversa. Beleza. Aí você fez leitura, você fez audição. Eles têm lá um intervalo de 10 minutos. Então, 10 minutinhos de intervalo. Aí você pode sair da sala, sem o celular. Claro, o celular tá lá afastado, você pode sair da sala, ir no banheiro, comer. Eu fui comer, fui no banheiro, né? Depois você volta para a sala, eles reiniciam lá o seu teste. Eles reiniciam não, eles continuam o seu teste.
passados esses 10 minutos. Eu não sei se você pode voltar antes. Ah, não, tô bem já, pode voltar aqui meu teste? Eu não sei se pode fazer isso, mas eu usei os 10 minutos. Então eu fui lá, comi com calma, fui no banheiro, voltei pra sala, fiz um alongamento assim, sentei lá e fiz o teste, tá? Próxima parte é a parte da fala. E eu acho que isso é meio que óbvio pra vocês, ou então pra maioria de vocês, que a fala é a parte mais difícil. Não só por falar ser difícil, falar em outro idioma, mas porque aí sim eu tenho que retomar o que eu comentei, né? Da minha sala ter 6 alunos e a sala tarde ter 30 alunos. Gente, a prova é corrida. Todo mundo faz as coisas juntos. Dificilmente tem alguém muito na sua frente ou muito atrás de você. Então, assim, na hora que eu fui falar, todo mundo foi falar. E assim, você tá lá com fone, tá falando. Mas assim, gente, o fone ele isola o barulho? Isola. Isola tudo? Não. Então, assim, atrapalha um pouquinho. Eu desfoquei algumas vezes no meio da minha fala com os outros falando, né? Inclusive uma pessoa do meu lado falando, né? Imagina uma sala com 30, todo mundo falando junto. Deve ser bem caótico. Inclusive, em alguns vídeos que eu vi, o pessoal relata que é bastante caótico. E você tem um pouco de medo de, será que eu tô falando bem? Tá saindo a voz direitinho? Será que a voz do outro não tá afetando o meu, né? Eu fiquei preocupado com isso, bastante até. E como é que funciona então? Se eu não me engano, eu não lembro se foram 3 ou foram 4 falas que eu tive que gravar. Eu acho que foram 4. Mas a primeira fala é uma fala assim genérica, então... fale sobre alguma coisa que você gosta. Ou então fale sobre... Tem uma afirmação aqui, o que você acha sobre ela? Fale sobre isso, né? E a questão é a seguinte, quando eles colocam assim, fale sobre isso, aí começa um cronômetro. Você tem uma certa quantidade de tempo para se preparar e uma outra para falar. A primeira fala, ela era mais rápida, eu acho que era, sei lá, 10 segundos para me preparar e 30 para falar. Então tem uma pressão do tipo, fala rápido, fala. Assim, nenhuma das falas é mais do que 1 minuto, então tem que ser uma fala rápida. Mas também não pode ser muito rápido, porque você gagueja, você pode se enrolar, pode não pronunciar direito e atrapalhar o entendimento depois. Enfim, várias neuras aparecem aí, tá? E isso acaba prejudicando um pouco, tá? Eu confesso que eu não senti que eu fui, assim, eu não estourei, eu não arrasei na fala, né? Eu queria ter tirado um bombado, assim, mas eu acho que eu não bombei, tá? E olha que eu converso com as pessoas em inglês em reuniões, por exemplo, mas lá naquele ambiente, tendo que falar rápido, me preparar pouco, com a fala ao meu redor, né? Pesou isso daí, tá? Pra mim pesou. E assim, só recapitulando, na leitura vocês vão usar o tempo máximo para vocês revisarem. Na audição, tem que usar o tempo máximo porque o tempo máximo é muito pouco, é só para vocês responder a pergunta. Na fala vocês vão usar o tempo máximo porque vocês vão ter que escutar o coisa e falar. Então não tem como fugir disso. E para finalizar, vem a escrita. Na escrita são 2 textos que vocês têm que fazer, tá? No meu caso, o primeiro texto, ele passou um áudio e depois um texto para eu ler e falava para eu fazer um resumo, né, do áudio e do texto que eu tive que ler. Então eu tive que escrever um texto, mas escrever um texto lá numa caixinha de texto, com um certo número de palavras, tá? O que eu vou falar aqui é meio óbvio, mas assim, a caixinha de texto não corrige gramática, então se escrever errado já era. E aqui tem uma coisa muito importante que é o seguinte, tem que ser um texto bem escrito, começo, meio e fim, e assim, o que o pessoal fala e que faz sentido, né, usar um vocabulário mais rico te angaria mais pontos. Então assim, o tempo para escrever é o bastante? E sobra, mas para escrever um texto simples. Então como é que eu fiz? Eu escrevi um texto simples, aí eu falei assim, opa, agora eu vou requintar o meu texto, vou usar palavras mais chiques, né? E aí eu gastei o resto do tempo para deixar o meu texto requintado. Isso no primeiro texto. No segundo texto, que eu tive que escrever, era mais direto ao ponto, porque ele jogava uma frase lá e falava, com base nessa frase, escreva o texto, né? Escreva o texto se posicionando com base no que eles falaram naquela frase, sim ou não, né? Ou então a opção A ou a opção B. Eu escrevi lá o texto. Mas também usei o tempo máximo, né? Porque era o tempo de escrever um texto simples em inglês e depois eu deixar ele mais rebuscado, tá? Então assim, em resumo, usei o tempo máximo da prova, saí lá com 3 horas e meia de prova, né? E uma coisa interessante, eu falei assim, eu acho que eu errei a questão tal, atualmente metade da nota sai na hora. Então assim, a parte de leitura e audição, como é múltipla escolha, inclusive é múltipla escolha ABCD, tá? São 4 alternativas só.
como é múltipla escolha, sai na hora a sua resposta, o seu resultado. E aí eu vi que eu tirei, foi 27 de 30 na leitura e 28 de 30 na audição. Eu acho que eu errei na leitura 1 de 2 pontos, eu acho, não tô com essa impressão. Mas assim, gostei que sai na hora, pelo menos metade, você já sente já assim, opa, já senti o baque, se foi um baque positivo ou um baque negativo, mas já senti, né? Então você já sai de lá com metade da sua nota, com 60 pontos assim, já sabendo quanto você tirou. E aí, uma outra coisa para relatar aqui, né, no site do TOEFL, eles falam que demora 2 semanas para sair o resultado. Mas quando eu falei lá com a moça que era aplicadora, eu perguntei para ela, né, ela falou que hoje em dia, em cerca de 5 dias úteis, sai. Então, provavelmente o meu vai sair entre hoje e amanhã o meu resultado, né. Mas interessante que saia assim, mais rápido, porque algumas pessoas fazem em regime de urgência, né, então vocês já ficam sabendo que talvez possa sair um pouco mais rápido aí, caso vocês tenham que fazer com urgência, tá bom? O que eu tinha pra falar era isso, ficou um vídeo grande, mas assim, cá está o meu relato de como foi o TOEFL, tá? Gostei, assim, foi uma experiência bastante interessante, de novo, fiquei um pouco preocupado com a fala, mas paciência, vamos lá, né? E é isso, tudo bem, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se cuidem e até o nosso próximo vídeo.